Ora boas pessoal, sejam muito bem-vindos a mais uma review de uma figura de Dragon Ball, desta vez do filme Dragon Ball Super Super Hero, que estreou na maior parte dos países do mundo em agosto, embora tenha chegado aos cinemas no Japão alguns meses antes, cerca de 2 meses antes. Eu fiz a encomenda destas figuras todas em simultâneo e por causa disso tive que esperar que lançassem a última das 4 até que me enviassem a encomenda com todas. A primeira a sair foi o Piccolo, depois o Goku, Vegeta e finalmente a mais importante de todas, a meu ver, deste set de 4, que é o Ultimate Gohan. E já vou explicar depois porque é que é sem dúvida a mais importante. Antes de passar ao unboxing e à análise da figura, há aqui uns detalhes engraçados que eu acho realmente alguma curiosidade neles. Se repararem, a primeira figura a ser lançada desta linha do filme foi o Piccolo, com as cores originais do mangá, exatamente como aconteceu quando lançaram a primeira figura da linha SH Figuarts, figuras 1.0. A primeira de todas foi exatamente este Piccolo, com as mesmas cores. E depois as figuras que lançaram, seguidamente, seguiram mais ou menos esta ordem. Primeiro saiu o Piccolo, depois saiu o Son Goku, depois o Vegeta e finalmente o Gohan. Embora não tenham sido estas versões dos personagens, a ordem com as quais os personagens foram lançados, salvo erro em 2010, há muitos anos atrás, foi precisamente esta. Okay? Seja como for, vamos ao que interessa e vamos passar às figuras em si, neste caso à figura que é o Gohan, ok? Bora lá então. Vamos então começar por ver a caixa, como sempre. Parte frontal. De reparar que este Gohan tem as cores originais do mangá, quando ele era ainda criança, quando era a versão Teen, o Teen Gohan, como lhe chamam. Eu vou tentar buscar o boneco antigo para comparar. Aqui está ele. Mais ou menos a mesma cor do fato do Gi e do cinto vermelho, ok? Só mais tarde é que saiu a versão de evento com as cores do anime, com o cinto azul e com o fato um bocadinho mais vivo, mas eles foram realmente buscar as versões originais do manga, ou seja, este filme ao fim e ao cabo vai buscar um bocadinho essa essência original da coloração dos personagens. Vendo então a caixa, começando pela parte da frente, ok? A lateral direita, parte lateral esquerda, Ultimate Gohan Super Hero, parte de baixo, a parte de cima e por fim a parte de trás. Ok? Vamos fazer então o unboxing, tirá-lo cá para fora e depois ver as articulações como de costume. Ora, com licença. E cá está ele, Ultimate Gohan, espetacular. Okay? Como podem ver a nível de acessórios, isto não traz nada de especial, mas também é justificável porque isto é uma figura de entrada na linha. Okay? Isto é uma entry-level figure, como mais ou menos chamam os americanos, porque é daquelas que têm um custo bastante mais reduzido para aquilo que oferece. Normalmente as figuras desta linha costumam ficar à volta dos 50 euros, mais coisa menos coisa, 50, 60, conforme o tamanho e o número de acessórios que trazem. Esta, sendo uma figura de entrada, custa pouco mais de 30. E 30 euros por uma figura destas é espetacular, principalmente quando vocês vão ao supermercado, encontram outras marcas, nomeadamente a Bandai of America, a Hasbro, a Mattel, que têm figuras também deste género, nem pouco mais ou menos se comparam em termos de qualidade, mas custam praticamente a mesma coisa. Epá, e sinceramente não vale mesmo. Comparado com estas figuras por 30 euros, estas figuras por 30 euros é absolutamente espetacular. Ela a nível de acessórios tem, além da cara séria que já vem colocada na figura, tem mais dois rostos, ambos zangados, boca aberta e dentes cerrados. Depois a nível das mãos tem um par de mãos em posição de combate, tem os dois punhos cerrados colocados na figura e dois pares de mãos abertas, uma em posição de Kamehameha e outra em posição de mãos abertas só para os habituais lançamentos de ataques de Ki. Nada de especial, aquilo que a gente vê na grande maioria das figuras deste tipo de personagens, Son Gokus e companhia. Vamos tirar a figura aqui do plástico para ver isto com um bocadinho mais de atenção. Ora, a expressão facial está fantástica neste Gohan. Aliás, eu embora não tenha feito vídeos nem unboxing das outras figuras, elas em termos de escultura, de detalhe e de apresentação estão absolutamente espetaculares, estas figuras do filme. São figuras de 30 euros. Okay? Não esquecer isso. E este Gohan ainda tem uma mais-valia.
é que isto já é um corpo de figura 3.0. Já tem as pernas com a articulação diferente das habituais. Portanto, já é o último modelo que existe a nível de articulação para os corpos. Okay? Muito bom o cabelo espetado. Okay? Finalmente temos um Ultimate Gohan decente, embora não tenha o fato vermelho como a gente viu no Dragon Ball Z. Já tínhamos também recebido o Great Saiyaman, que também estava muito bom. Pá, mas isto é o Gohan de combate que a gente conhece. Okay? É o melhor que temos até agora. Este fato é do Piccolo, tem as botas à moda do Piccolo. Não tem capa nenhuma, nem tem o cabelo de Super Saiyan, porque isso são acessórios em separado que vão ser lançados com os Gamas, que vão sair no início do ano que vem. Os Gamas é que trazem os acessórios. Um dos Gamas traz o cabelo de Super Saiyan, o outro Gama traz a capa e o cabelo todo despenteado com os óculos da forma normal dele. Mas muito sinceramente este Gohan está muito bonito, muito bom. Figura fantástica em termos de apresentação. Fantástico mesmo. E vamos agora à parte crítica também, que é fazer a análise das articulações, ok? Bora lá então. Começando pela cabeça, como sempre, consegue olhar para um lado e para o outro com a maior das facilidades, articulação muito fluida, com rigidez suficiente, sem só ouvir aquele ruído quando elas são muito apertadas. Consegue olhar muito bem para baixo, consegue olhar muito bem para cima, consegue tombar para um lado e para o outro, está soberbo a articulação do pescoço, ok? Muito bom. Quanto aos braços, consegue levantar o braço ligeiramente acima da linha do ombro, o que é espetacular. Tem articulação em borboleta para trazer os braços para a frente, que não fica com folga praticamente nenhuma. Não é daquelas articulações com maior alcance, mas está bom. Epá, não tenho críticas negativas a fazer aqui. Tem uma articulação em esfera, 360 graus, consegue rodar o braço. Tem a articulação circular na zona do bíceps, articulação dupla no cotovelo, que funciona muito bem. Quase consegue ficar com a mão no ombro. E pá, muito bom. Muito bom. Tem a articulação em esfera na zona do pulso. É uma esfera um bocadinho disfarçada porque são vários pivôs. Mas tem boa amplitude. Roda e consegue dobrar com boa amplitude. Okay? Muito bem até aqui. Passando para a parte ali do centro do corpo, no abdômen, dobra muito bem para a frente, não fica praticamente com folga nenhuma atrás. Consegue dobrar relativamente bem para cima também, fica com uma ligeira folga, mas nada de notório, não, nada que se consiga ver o que é que se passa lá dentro. Está bastante bom, sim senhora. Roda para um lado e para o outro com a maior das fluidezes, ok? Com muita fluidez mesmo. Nada de negativo a apontar até agora. Vamos ver as pernas. Ora, se tentarmos abrir em espargata, ele consegue fazer a espargata praticamente completa, muito bom. Se tentarmos subir a perna, consegue subir mais do que os 90 graus praticamente a direito, ok? Se tentarmos fazer a espargata, infelizmente ele não consegue por causa desta história do rabo, que eu já critiquei em figuras de 3.0 anteriormente. Eu não gosto disto, sinceramente. Se eles tivessem posto esta aba mais recortada, ele conseguia fazer uma espargata completa e assim fica com a perna para o lado. E a maneira de fazer a espargata completa é mexer ali com a cintura e ficar ali com a parte da cueca um bocadinho de lado, que eu acho que é pouco anatómico. Pá, não havia necessidade disso, sinceramente, e vamos continuar sempre a receber as figuras assim, porque eles optaram por esta articulação desta maneira, com o rabo largo, e eu não gosto nada disso, mas é o que temos. Tem a articulação esférica não, circular ali na zona da virilha. Consegue dobrar o joelho também muito bem, muito mais do que os 90 graus. Fica com uma folga grande ali, ok? Podiam ter disfarçado isto um bocadinho melhor, mas no geral não está muito mal, não está demasiado mal. Depois tem a articulação também circular ali na zona da bota, que nem todas as figuras têm. Articulação esférica na zona do tornozelo, combinada com a articulação circular da bota. Funciona, dá muito movimento ali ao pé. E por último a pontinha do pé, que sobe. Não chega aos 90 graus, mas eu acho que isto é mais do que suficiente. Acho que não há necessidade de dobrar, porque ergonomicamente não há muita gente a conseguir dobrar muito mais do que isto. Portanto, isto já está mais do que bom. Okay? Portanto, avaliação bastante positiva para esta figura, a nível das articulações, a nível da estética. Para quem realmente está indeciso em começar uma coleção destas figuras, pá, esta aqui é uma excelente primeira compra. Excelente mesmo. Como já vem sendo habitual nos meus vídeos, comparativo entre as três versões do Gohan adulto.
Ultimate Gohan, recentemente lançado, do filme Dragon Ball Super Super Hero. A versão 1.0 de evento, este já é a figura de evento, mas é praticamente igual à versão 1.0 que foi lançada no início da coleção. E a versão 2.0 do Great Saiyaman, que ao fim e ao cabo também é o Gohan adulto, e este também já estava muito bom. Comparativamente ao 1.0, esta figura dá praticamente 20-0 em todos os aspectos, começando logo pela apresentação. Esta cara está muito bem representada. A cara da 1.0 na altura não parecia má, mas realmente olharmos bem, não está muito bem conseguida, não é completamente semelhante. Esta é muito mais parecida com aquele Gohan que a gente conhece do que esta. Reparar que a ponta do cabelo está nesta figura para o lado esquerdo, nesta figura para o lado direito. Não sei qual é a forma correta, por acaso nunca me apercebi, tenho que pesquisar isso um bocado. Não sei se há alguma diferença entre o anime e o manga, ou se o filme fez isto diferente, tenho que pesquisar um bocadinho sobre isso para perceber. Okay? Mas muito sinceramente, este Gohan está muito melhor. Nem vou falar da parte das articulações. Estas figuras 1.0 tinham estes bicos aqui nos ombros que eu testava, que foram completamente eliminados nestas mais recentes. Estas calças aqui largas na parte do joelho não tem nada a ver com isto já. Eu não gostava nada destas articulações também, principalmente quando a gente dobra. Fica horrível. Eu às vezes queixo-me das folgas com que fica, das arestas visíveis, mas isto era absolutamente horrível. Eu não gostava disto. Para figuras deste preço, as virilhas também ficavam esta desgraça. Conseguiam boa amplitude, mas isto era completamente... não sei, não era muito justificável. Portanto, eu na altura que comecei a colecionar, a prestar atenção às figuarts antes de as colecionar, tinha sido lançado este Gohan, a versão original, e sinceramente eu olhei para o preço dela, olhei para a apresentação dela e achei que não valia. Muito sinceramente, não estou minimamente arrependido de ter começado a colecionar só quando começaram a lançar as figuras 2.0, porque acho que elas são muito superiores. Agora, fazendo a comparação com o Great Saiyaman. O Great Saiyaman está bastante melhor, em termos de cara, em termos de corpo, em todos os aspectos. Mas mesmo assim, esta cara está muito melhor do que esta. E esta cara, sinceramente, já estava boa. Não sei se este é Ultimate, se é a forma Ultimate, se é simplesmente o Gohan com o cabelo normal. Eu deduzo que seja com o cabelo normal, portanto também não tem um ar tão agressivo. Mas este está muito melhor. Este 3.0 do filme está muito melhor mesmo assim. Epá, formidável o trabalho que fizeram numa figura de 30€. Muito bom mesmo. Muito bom mesmo. Como não poderia deixar de ser, um comparativo entre todas as versões diferentes do Gohan que lançaram até agora, com exceção de umas que eu não tenho, nomeadamente a versão 1.0 do Teen Gohan de evento, com as cores originais do anime, que eu não tenho. É bastante melhor do que este, mas também é bastante mais caro. E claro, o 1.0 original, mas este é praticamente igual. É quase igual, só muda ligeiramente a coloração, mas é praticamente igual ao 1.0 original. E nesta altura não se justifica ter os dois, muito menos estar a gastar dinheiro numa versão mais antiga, quando existem coisas muito melhores hoje em dia. São todos bastante bons. Acho que justifica eu ter todos na coleção. Eu gosto bastante deles todos. Gosto um bocadinho menos, se calhar, deste 1.0 e ainda menos deste Ultimate 1.0 também. Pá, mas sem dúvida alguma que este Gohan que saiu agora está espetacular e está superior a praticamente os outros todos. Se calhar há pessoas que gostam mais do Great Saiyaman, que também está muito bem feito. Pá, mas este aqui está num nível acima. Ainda por cima só custa pouco mais de 30€. Tem um preço muito barato para aquilo que é normal nestas figuras. Tudo bem que traz poucas coisas, mas isso reflete-se no valor final também. E só posso recomendar, sem dúvida alguma. Seja para quem já faz coleção delas, como para quem é fã do Gohan e não tem nenhuma, a figura vale muito a pena, ok? E é isto, pessoal, é a minha opinião. Espero que tenham gostado do vídeo. Falta fazer o vídeo das outras figuras todas para trás, mas eu espero vir a fazê-lo em breve, ok? Por isso, até lá. Obrigado por terem assistido e vemo-nos no próximo.